Boa noite, amada igreja. Esse nome pregador é muito forte para mim. Na realidade, eu estou cumprindo um desafio de estar aqui falando para a amada igreja. E agradeço, à igreja essa oportunidade de estar aqui falando para os irmãos. Entre as irmãs, entre a igreja, entre os pregadores, entre os pastores, a irmã que vos fala é a menor. Então, orem e o que o Senhor tiver de falar conosco, porque a mensagem primeiro falou comigo, né? E o tema, o subtema são as necessidades. As necessidades. E devido às necessidades é que esta palavra falou por demais ao meu coração. Então vamos orar ao Senhor para que Ele mesmo ministre em nós a sua graça, a sua vontade, a sua palavra e a igreja do Senhor, que mais do que nunca deve estar preparada para a obra missionária, como está fazendo, mas outros devem também cumprir, porque nós temos dias findos. Jesus está voltando. E a igreja do Senhor não é para estar sentada. A igreja do Senhor é para estar agindo. A igreja do Senhor, que sou eu, templo, é você que é templo, deve estar levantada para a adoração, para a pregação da palavra de Deus, seja na nossa família, seja no nosso vizinho, onde quer que eu esteja. Ali está um templo falando através do Espírito Santo na nossa vida, para as outras pessoas que ainda são necessárias ouvir esta palavra. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos à palavra. Como o pastor já falou, que é uma série de mensagens. Pode ser repetitiva, mas cada pregador, cada mensagem que vai vir para os irmãos, o Senhor vai falar de uma forma diferente a nossa vida. E quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai assimilar aquilo que a palavra está dizendo. Então, há uma necessidade, é importante. A mensagem é para quem? É para alguém? É para os que não estão aqui? Não. A mensagem é para quem está aqui. É para você. É para mim, em primeiro lugar, mas é especialmente para cada um de vocês, porque Deus vai falar especialmente no coração individual de cada um dos irmãos. E quando eu falo a igreja, quando eu oro pela igreja, eu vejo em especial cada um de vocês. Os que estão na frente e os que estão lá atrás. Os que estão atrás também. A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Então, quem sabe lá, as últimas cadeiras não serão aqueles grandes missionários que o Senhor vai levantar? Para a obra? Grande é a obra. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele já está falando. Quando a irmã diz recebo, é porque ela entendeu a mensagem. Essa mensagem pode não ser da irmã Zilda, mas o Senhor está falando aos nossos corações. E tem orado. Aqui o nosso texto, ele diz o seguinte: o amor de Deus transforma derrotas em vitórias. E por amor de Cristo, alegro-me nas necessidades. Nas necessidades. E por causa deste amor de Cristo, e segundo as nossas necessidades, é que a gente vem à casa do Senhor aprender dele. Eu aprendi nesses dias, quando me convocaram, quando me deram esse desafio, e ainda mais deram essa mensagem para mim.
nas necessidades, me alegro nas necessidades. Eu digo, Senhor, mas é tudo isso que eu sinto. Estou cheia de necessidades. E como é que eu vou levar a palavra de Deus para a igreja se eu mesmo sou cheia, sou carente, estou necessitando de muitas coisas na minha vida? E o Senhor, graças a Ele mesmo, foi Ele que me deu esse poder de vir falar aqui para os irmãos. Eu não sei se os irmãos vão sentir nas palavras que nós vamos estar juntos, meditando, que na realidade é o Senhor que está fazendo isso na minha vida e pode fazer na vida de vocês. Por quê? É força na fraqueza, ou nas fraquezas. O Senhor está me dando forças de estar aqui falando com os irmãos. E o Senhor pode fazer isso nas suas vidas também. De uma maneira que o Senhor tem. Eu não sei, não conheço as suas necessidade dos irmãos, mas o Senhor pode dar força. Força. De você até sair de casa, seja na saúde, seja na sua vida financeira, seja na sua vida emocional. Não sei qual é a carência dos irmãos. Ou todas elas, porque geralmente nós temos muitas carências, nós temos muitas necessidades. Mas o que nós vamos ver hoje é que o Senhor, Ele dá força nessas nossas necessidades. E o texto que a igreja está estudando nesses dias, irmãos, é 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 10, que nós já ouvimos ele esta noite. Vamos abrir então, para que não fique somente aqui na palavra, mas você leia, segundo a Bíblia, está escrita aí em suas mãos, para que você assimile melhor esta palavra. Esta palavra não é só para ser anunciada, mas é para ela ser vivida, cada um de nós. E ela faz muito efeito quando eu dou atenção a esta palavra, nas minhas mãos, seja na minha casa, seja onde quer que eu esteja. O importante é a palavra de Deus. É a palavra. Não só ouça como se fosse uma história longe, mas ouça, leia, medite para você individualmente. Tá bom? Eu quero que os irmãos, aqueles que têm Bíblia, fiquem de pé e vamos dizer juntos esse versículo. Assimile para você, assuma para você, assumamos individualmente esta palavra para nós, da maneira que tiver escrita a sua palavra, tá? Porque vai ter palavra aqui que está diferente em diversas Bíblias. Digamos então a palavra do Senhor. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios. Amém, irmãos. Então, irmãos, por que o apóstolo Paulo, ele falou, né, esta palavra desta forma, uma forma misteriosa? Como é que eu sinto prazer? Como que eu vou sentir prazer? Nestes assuntos, não é? Nas injúrias, nas fraquezas, como é que é isso? Nas minhas necessidades, nas perseguições, como é que é isso? Então, aqui, essa história fala do espinho na carne de Paulo, do apóstolo. Aconteceu com ele queria se livrar de algum problema, nós não sabemos. Que problema foi esse que Paulo passou, não é? E ele pedia, ele orava ao Senhor. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Foi assim que o Senhor falou para o apóstolo, não é? E alguns vão dizer, não é, que
é possível que o apóstolo ele se exaltasse, né? Ele podia dizer assim: eu sei tudo, né? Eu tive uma boa educação, eu conheço a palavra, eu conheço a lei, então eu vou falar pela minha força. Mas o que aconteceu? Foi colocado um espinho na sua carne. Para quê? Para que Paulo não se exaltasse. Quantas vezes nós estamos nos exaltando de saber tudo, né? De ter capacidade, né? De ser financeiramente bem. Muitas vezes o Senhor nos dá um espinho na carne exatamente para dizer: meu filho, a minha graça te basta. Você não precisa mostrar que tem riquezas. Eu quero é você. Eu quero é o seu espírito. Eu quero trabalhar é a sua alma. E a minha graça te basta. Não é o seu saber, não é a sua vida de abundância. E veja bem, irmãos, que a palavra diz, que eu sinto prazer em quê? Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ou seja, quando eu sinto essas fraquezas, é porque eu mesmo não tenho como resolver estes problemas na minha vida. Eu sozinho, nas minhas necessidades, muitas vezes a gente padece porque nós não podemos resolver. Não é? Nas perseguições, eu não posso resolver. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz que sente prazer por amor de Cristo, e quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque ele coloca toda a sua dependência nas mãos do Senhor. Ele não fica sozinho. Pensemos nisso. Irmãos, cada um de nós, essa noite, pode colocar as suas necessidades nas mãos do Senhor. Não ande sozinho. Tem uma música que o irmão gosta muito, né? J. Neto, né? Meu esposo também canta. O Brito. Não ande sozinho. Hã? Isso, me ajudem. Muitas vezes eu vou ficar assim. Não tente sozinho. Como é, Brito? Vai lá, Brito, me ajuda. Você não vai conseguir sem a ajuda de Jesus. Do lugar nem vai sair. Irmãos, temos sofrido. Essa música é bonita. Eu convoco ao Brito, a irmã Alba, talvez não conheça, e ela gosta muito das músicas do grupo. Vai aprender? Não tente sozinho, é bonita, irmãos. É bonita essa música. Não tente sozinho. Né? Com a ajuda de Jesus, sim, nós vamos para algum lugar, porque Ele está conosco. E muitas vezes, esse espinho na carne, que eu estive estudando esses dias, me colocando à disposição do Senhor, que me disseram para mim falar sobre necessidades. E eu, como que eu vou falar para a igreja de necessidades, se eu mesmo sou cheia de necessidades? Mas eu não vim só. Eu estou aqui para falar para a igreja. E se a igreja colocou esse tema para que os irmãos, né, ouvissem, é porque os irmãos estão com a necessidade de não tentar sozinho, mas colocar as suas queixas, as suas necessidades, as suas perseguições, as suas incapacidades nas mãos do Senhor. E só assim a igreja do Deus vivo, porque hoje é dia da igreja se levantar, da gente se levantar para dizer que a igreja é templo do Senhor, fazer diferença nesse mundo, porque o mundo está com necessidades de ouvir do Senhor Jesus. E quem vai fazer a diferença? O povo de Deus, nós é que vamos fazer diferença. Né?
Então, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele quer dizer para nós que nós estamos derrotados. Quando nós tentamos ir sozinhos nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, quando são colocadas diante de nós, o inimigo está dizendo, está vendo? Está vendo a tua incapacidade? Você não vai para lugar nenhum. Você é crente, você pode ir até para a igreja, mas tudo bem. Do jeito que você está maravilhosamente bem. Mas nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Ele transforma as nossas necessidades em grandes coisas para o reino de Deus, porque é na nossa fraqueza que Ele vem mostrar quem realmente Ele é, a grandeza que é Ele na nossa vida dos necessitados. É maravilhoso ou não é? Irmão, se você não entende isso, se você ainda não entendeu que o Senhor pode transformar, o Senhor pode dar força nas suas fraquezas, pode dar força, inteligência, sabedoria nas nossas queixas, nós precisamos saber disso e fazer uso disso. Que esse Deus é grande e que nós somos servos dele. Nós não podemos ficar derrotados. Então, Deus usou aquele espinho e recusou tirá-lo da vida de Paulo. Assim como muitas vezes nós temos espinhos, e Deus também não nos tira. Não vai tirar nossos espinhos, tá? E aqui nós vamos aprender coisas importantes sobre os males da vida. Deus não causou sofrimento no mundo. E Ele não nos tenta. Tiago, capítulo 1, verso 13. Então, veja bem, que o Senhor, ao invés de tirar os problemas da nossa vida, Ele utiliza para o nosso bem. Quando temos problemas, o Senhor vai utilizar esses problemas para o nosso próprio bem. É isso que o Senhor faz. Então, Deus amou a Paulo, mas Ele não poupou Paulo do sofrimento. Assim como Deus também não nos poupa, muitas vezes, das necessidades. Porque Ele quer que a gente seja dependente dEle. É isso que Ele busca em nós. Então, por isso que Ele transforma o que a gente está passando para utilizar para o nosso próprio bem. É assim que o Senhor faz. Então, quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, Ele ofereceu esta explicação: a minha graça te basta, e está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 9. A graça, ela contradiz o merecer. Muitas vezes nós queremos ser merecidos. Muitas vezes Deus não abençoa cada um de nós porque nós queremos ser merecidos. E Ele quer que na nossa vida esteja a sua graça. Filipenses capítulo 3, verso 4 a 11. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele tentou se auto-justificar, ser autossuficiente. Mas ele não continuou assim. Porque depois ele disse, nas tribulações, e ele foi aprendendo a depender da graça de Deus. Foi assim que ele fez. Ele não ficou dependendo do seu conhecimento, do seu poder, não. Ele foi dependendo do Senhor. E por causa disso, o apóstolo Paulo, ele venceu. O que venceu, nós conhecemos a sua história. Se o irmão não conhece ainda a história de Paulo, muito bonita, não é? O poder de Deus na vida dele, podemos estudar para que a gente possa basear a nossa vida espiritual no que ele passou. E também viver uma vida como Deus quer, dependendo do Senhor. O Senhor no controle da nossa vida.
O Senhor no controle da nossa própria necessidade ou capacidade. Né? Quando nós podemos tudo, muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Quando nós estamos bem financeiramente, nós esquecemos do Senhor. Porque nós podemos tudo. Quando nós estamos saudáveis, nós esquecemos do Senhor, porque aí a gente sorri, a gente brinca, e daí vai. Quando estamos bem emocionalmente, nos esquecemos do Senhor, porque a gente sorri também, porque a gente está bem com os outros, e daí por diante, não é? Mas quando vem as necessidades, aí é que nós vamos depender. O Senhor diz, meu filho, eu estou bem aqui, dependa de mim. Tá certo? Então, amados, seja na vida financeira, nossos recursos, né? Nossa inteligência, nossos amigos não conseguem preencher também as nossas necessidades. Só quem consegue preencher as nossas necessidades é o nosso Deus. Afinal de contas, Ele é o dono de tudo. E o Criador. E o mantenedor. Então, com quem que nós vamos poder contar? O nosso dinheiro? Podemos contar com ninguém, a não ser com o nosso Deus e a sua graça. A graça de Deus nos basta. E o poder dele se manifesta através das nossas fraquezas. É exatamente isso que Paulo entendeu. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas necessidades, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, e que está escrito, né, em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 9, nós vamos encontrar este versículo. Amados, eu gostaria de falar a noite toda. Já me deram um tranco quando eu vim para cá. Você já fala muito, fala pouco. Então, vou dar uma parada por aqui. Mas tem muita coisa para a gente entender, para a gente estudar, para a gente meditar, para a gente orar, pedindo o poder de Deus na nossa vida. E a capacidade da gente entender e viver o dia de hoje segundo o poder de Deus na nossa vida, pois nós somos templo. Cada um de nós é templo. E se a gente depender totalmente do Senhor, grandes coisas fez o Senhor e fará por cada um de nós, pela igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país e por aí vai. Amém, irmãos?